Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem no Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar pro tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né, a etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencíamos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu, a ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente, vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que,
haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Eu acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita, e essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria, e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está falando o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Né? Senão a gente vai tratar o país assim, ó, é várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1.000 candidatos ao redor do Brasil. A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem numa base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação, e estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o 1º lugar, o PSOL em 3º e nós em 4º ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3% a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8% a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda, que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda, que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil, é uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso, e foi inclusive o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3% a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. Acácio Miranda. Pegando um gancho, Renan, olhando para a estrutura partidária e, obviamente, para uma projeção de resultado em 26, você mantendo essa musculatura, candidatos a governador mantendo essa musculatura, qual que é a expectativa de vocês em termos de Congresso Nacional? Quantidade de deputados, porque a gente sabe, é um raciocínio frio, mas são as regras do jogo. Hoje, para atuação no Congresso e principalmente para ter acesso aos fundos partidário e eleitoral, o que se leva em consideração é a quantidade de deputados federais. Vocês têm essa projeção ou ainda é algo que não foi pensado, não foi estruturado? A gente tá fazendo uma pré-campanha rock and roll, Acácio. Eu não tô fazendo muita conta, não. Porque se eu começar a entrar nessas contas, eu vou começar a adotar um pragmatismo que acabaria com o partido. Porque os partidos hoje, né, pra pessoa que está nos assistindo, existe uma coisa que chama cláusula de barreira, e o dinheiro dos partidos, o fundo partidário e o fundo eleitoral, ele é condicionado mediante o número de votos que você faz para deputado. Por isso que tá o Valdemar, mesmo o Zé Dirceu lá no PT, todo mundo tá fazendo conta para eleger deputado. Nós não estamos nisso.
Porque eu penso o seguinte, cara, eu não vou vender a mãe para passar da causa de barreira. Eu tô construindo um partido, eu não tô construindo uma legenda. Então, nós estamos montando o partido e fazendo as filiações mediante uma lógica de vínculos ideológicos, confiança, treinamento e um histórico libado. Por que eu digo isso? Porque eu recebi propostas de lideranças políticas já existentes falando assim, me dê o diretório do seu partido aqui no meu estado. Recebi proposta em Mato Grosso, recebi proposta em Minas, recebi proposta na Bahia. Eu faço um federal aqui pra você, faço 2 estaduais, mas eu fico diretório. Eu falei, não vai rolar. Não vai, porque eu acabo com o partido fazendo isso. Vira mais um partido. E aí o que o partido tem que se fiar? Na construção de um projeto nacional. E por isso que eu sou candidato a presidente, quer dizer, pré-candidato, de acordo com a legislação eleitoral, a TSE não mande uma punição aí pra mim, tem que ser cuidadoso, mas eu sou pré-candidato apresentando uma proposta clara e tô concorrendo pra ganhar. Comecei nisso, já ultrapassei esses governadores que estão aí admirando, amando muito o Bolsonaro, ultrapassei eles e pretendo ultrapassar o Flávio ou o Lula aí no caminho. Vamos ver o que aparece pela frente. Centúlio, por favor. Olha, Renan, já que você falou que você não quer entrar nesse jogo, a gente precisa falar sobre um tema muito difícil e polêmico, que é governabilidade. Eu tenho visto você bradar dizendo que vai fazer uma reforma administrativa ampla, uma reforma política, quer mexer nas estruturas do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai fazer isso no nosso presidencialismo de coalizão? Se você vencer as eleições, quais ferramentas, quais mecanismos você teria para convencer o Centrão, que é fisiológico, que sabe que vota através da troca de cargos, emendas parlamentares? Quais são as ferramentas, eu diria até as ferramentas mágicas, que você vai usar para tentar desfazer esse cenário desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos hoje? Eu fico muito feliz em receber essa pergunta, e eu digo por quê. Porque raramente eu vejo essas perguntas, não aqui no Direto ao Ponto, vocês costumam fazer perguntas sérias, mas na imprensa em geral, aos outros pré-candidatos à presidência, porque como eles não têm muito a apresentar, ninguém pergunta como você vai fazer, que ninguém nem sabe o que eles vão fazer. E comigo, como eu trago propostas ambiciosas, vem essa pergunta do como. Como, Renan, você vai fazer? Imagina a seguinte coisa, um cara como eu, que está com um partido que no período da eleição não vai ter nem completado um ano, venci a eleição. Se eu conseguir vencer essa eleição, eu vou ter cativado a população brasileira numa agenda muito clara, reformista e com propostas claras. Não é sobre a minha personalidade, até porque não é a personalidade mais incrível do mundo, né? Mas é sobre os projetos que eu coloquei à frente. Né? O projeto de desfavelização, o projeto de enfrentamento ao crime organizado, direito penal do inimigo, uma reforma fiscal, uma agenda de competitividade e essa reforma administrativa que muda o sistema de incentivos para o Estado brasileiro, especialmente na forma de você compor os municípios e como os prefeitos vão atuar, aí sim, para que você tenha o fundo partidário eleitoral ou o prefeito não cumprindo a meta se tornando inelegível. Tal da lei de responsabilidade gerencial. Isso, o homem é bom demais, sabe exatamente. Eu estudei os tais livros amarelos, por isso que eu te pergunto, porque são ideias, eu diria até de certa forma radicais, são até boas ideias, mas eu vejo uma dificuldade de concretizá-la, é por então, isso que eu refaço a pergunta. Não, a primeira resposta para isso é, vencendo a eleição com uma agenda reformista, todo mundo, inclusive os caras do Centrão, saberão qual é a agenda do presidente da República. Eu não vou tergiversar, eu não vou ser eleito com o rabo preso, eu não tenho rabo preso com nada. Eu, basicamente, não tenho nenhum escândalo de corrupção, não tenho filho corrupto. E minha agenda vai estar posta clara e simples para resolver um nó político no Brasil. Um nó que envolve o STF e um nó que envolve o Congresso Nacional. Na nossa reforma fiscal, eu vou ser bem claro, todos os investimentos nos municípios, que é a base do trabalho dos deputados federais, estarão condicionados aos desempenhos dos prefeitos dos municípios. Ou seja, o deputado só vai poder mandar a emenda para a base, que é basicamente a vida política do deputado, caso os prefeitos dele estejam atuando dentro da nossa lógica de uma reforma administrativa. Ou seja, se o prefeito está entregando saúde, segurança e educação à cidade, ele recebe a emenda do deputado. Senão, o deputado não manda. E se ele estiver funcionando muito bem, o deputado pode mandar até mais emenda. Por quê? Porque eu quero incentivar o bom deputado a poder mandar a emenda para a base dele, mas desde que o prefeito dele esteja funcionando. Do jeito que está hoje, isso não funciona. Então não é alterar a lógica de modo a negar a política, porque eu não estou aqui para negar a política. Isso na caneta ou uma discussão com o Congresso? Porque primeiro o Congresso discussão precisa com o Congresso. Concordar com o senhor. Discussão mas com o hoje Congresso. O Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro que joga lá não é suficiente. Sim, mas vai ter que discutir isso com o Congresso e também punir o Congresso via STF de maneira absolutamente republicana se eles estiverem usando emenda só para roubar. Hoje o ministro Flávio Dino, alguém que eu tenho as mais profundas discordâncias do ponto de vista ideológico, está indo para cima do Congresso Nacional por conta de desvio de dinheiro de emenda. Pois bem, a Polícia Federal, assim como tem que ir para cima do escândalo do Master e do escândalo do INSS, também tem que ir para cima dos políticos que estão desviando emenda. O escândalo do orçamento secreto, no fundo, é um escândalo que envolve bilhões todos os anos no orçamento nacional. As emendas hoje estão ultrapassando a casa dos 50, 60 bilhões todos os anos e boa parte delas, sejamos sinceros, é usada para desvio de dinheiro, para fazer caixa 2 para a campanha deles. Então, assim, nós queremos fazer as coisas na boa intenção, com um projeto, no amor, mas se precisar também ter fiscalização muito dura, e tem que ter,
eles vão sentir o peso da lei. Do jeito que está hoje, um deputado federal não se responsabiliza pelos seus atos, desvia emenda como quer e coloca uma faca no pescoço da presidência da República. Isso tem que ser reorganizado. E essa será uma presidência da República que vai reorganizar esse jogo. A emenda vai ter que ser determinada apenas mediante desempenho dos prefeitos, até porque um prefeito que não entrega melhora de vida para as pessoas não pode ficar recebendo dinheiro a dar com pau, para falar um termo bem popular. Eu estou indo para o Maranhão amanhã e no Maranhão o jogo é esse. Os caras recebem emenda de imposto extraído daqui de São Paulo, do Rio, de Minas e não fazem nada com esse dinheiro. E no fim do dia nem ligam. Então isso vai precisar ser dimensionado. E vai ser uma presidência da República focada nisso. Eu vou compor com os partidos. Eu não tenho problema nenhum em chamar o Kassab e falar, me dá o Caiado para ser ministro no meu governo. Não teria problema nenhum em chamar o Zema para vir trabalhar comigo no meu governo. Não teria problema nenhum. Os partidos têm bons nomes que poderão compor um governo. Topo fazer coalizão, topo debater, topo discutir. Mas o programa está ali. Há um programa de metas muito claro e vamos andar com ele. E eu vou fazer todos os sacrifícios, inclusive destruir popularidade, se for o caso, até porque popularidade não serve para nada. Se você está bem aprovado enquanto presidente, o que você faz com aquilo? Guarda no banco a aprovação? Não, você gasta. Eu vou gastar minha aprovação toda para fazer esse pacote de reformas. André, por favor. O senhor não concorda que sem uma base esse trabalho não vai ser mais difícil? E também o quanto você vai ter que... Você falou que aceita coalizão, né? Aceita entregar cargos, mas talvez até pela questão que você colocou sobre a ideologia do partido do senhor, isso não vai acabar descaracterizando o seu governo? Não, como eu disse, seria em cima de um programa. Eu acho que as pessoas gostariam de compartilhar o sucesso de um programa. Um político que seja do centrão, ele gostaria muito de ver a cidade dele e, inclusive, obter o lucro político no sentido mais republicano do termo, de ver a cidade dele sem crime organizado, participar conosco das operações que destroem o crime organizado na cidade dele. A popularidade dele vai aumentar. O Castro aumentou a popularidade dele com as operações que ele fez no Rio de Janeiro. Mesma coisa com uma operação de desfavelização que entregue moradia para as pessoas. Esses políticos do centrão vão querer participar disso. Se ele fizer isso conosco de maneira republicana, ou seja, sem nenhum tipo de interferência monetária ou financeira dentro do nosso programa, que permite esse lucro político. Estou falando lucro político aqui no sentido mais bonito do termo. Vai ser muito bom. E ele vai poder ser agregado de maneira republicana ao nosso governo, como qualquer governo de coalizão no mundo faz. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou propondo fazer as coisas como os países sérios o fazem. Né? Naturalmente a gente fala, o Brasil não é um país sério porque nós temos políticos muito corruptos. E aí vem as alterações na legislação brasileira no sentido de lei e ordem muito clara, de volta da prisão em segunda instância, de separar o STF apenas como tribunal constitucional e não como um tribunal que vira uma última instância para político, para eles entenderem também que se eles andarem fora da linha, a casa cai. Vai ser isso, convidar para fazer a coisa certa ao lado e ter o lucro político ao lado, mas se comportar errado, a casa vai ter que cair. Cássio? Pegar um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você, eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros? Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte, é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste. Inovações que sempre terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar o ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta à crise, caso o eleitor fale, é o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então, você não vai poder mais viver de 83% de decisões monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê
do STF. São medidas simples, fim das decisões monocráticas, eu tinha citado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8 mil ações que vão parar no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, a matéria é apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa, até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então, eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados, e mesmo os deputados do centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então, será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Estou fazendo uma analogia, aos faccionados. Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixaria ainda mais grave, eu deixaria ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Falou engraçado, né? Interessante. Não é no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta, e que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso, e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui. E também dentro do PL que foi discutido antifacção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito no Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações, que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante.
Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos.